Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Jerônimo, eu sou despachante aduaneiro. Hoje, uma dúvida do meu cliente me fez fazer esse vídeo para vocês. Olha só, inspeção mapa, né? O que seria isso? O que é mapa, né? Vamos começar do início. Mapa é o Ministério da Agricultura. É claro que esse órgão ele é presente em todos os países, né? Então, aqui a gente tem essa sigla mapa e em algum momento você pode ter se deparado aí com o processo de importação que estava aguardando a inspeção MAPA, tá? Essa inspeção, ela acontece através de um sorteio, tá? Não é todos os containers que chegam ao Brasil que passam por essa inspeção. Mas existe um sorteio onde é verificado a situação, né, da madeira que consta naquele processo, ou, inclusive, existem processos que veio da China, por exemplo, que não tem madeira. E mesmo assim ele passa por inspeção, onde o container ele é aberto e visualmente o fiscal da agricultura faz essa inspeção. Se houver alguma embalagem de madeira, ele se certifica que aquela madeira tem o carimbo internacional que corresponde que aquela madeira foi tratada e assim ela pode ser utilizada como embalagem de pallet ou caixas de madeira, que seja, numa operação internacional, tá? Por que isso é feito e como isso é feito? Bom, o porquê é muito simples, né? Existem pragas, existem alguns tipos de insetos, enfim, que em outro ambiente, em outro ecossistema, digamos assim, podem trazer um desequilíbrio, né, no nosso país, por exemplo. Então, uma madeira que não é tratada, ou que mesmo que tratada, ou digamos que ela tenha o carimbo que recebeu o tratamento, e por algum motivo aquela madeira ela está com alguma evidência de praga, tá? Algum tipo de inseto que pode, ao entrar no nosso país, agredir e prejudicar o nosso ecossistema. Então, o intuito de fazer essa inspeção é esse: garantir que, primeiro, que as madeiras utilizadas como embalagem naquele processo, naquele embarque, elas são certificadas, elas passaram por tratamento que garantem aí a sua integridade da madeira, né, no sentido de evitar pragas que possam aí ser introduzidas no nosso ecossistema aqui no Brasil e trazer algum desequilíbrio à nossa natureza, ao nosso ecossistema aqui. Tá? Então, esse é o objetivo, tá? Débora, mas você acabou de dizer que existem processos que sequer têm madeira e mesmo assim passa por essa inspeção. Sim, a inspeção ela é feita de que forma? Como que é determinado o container que passa ou não por essa inspeção? É um sorteio. Tá? Então, existem processos que têm madeira na sua embalagem, que é declarado lá no Conhecimento de Transporte Internacional, no BL, é declarado que são madeiras, né, são pallets, são caixas de madeira, é declarado que tem madeira, porém não passa pela inspeção. Isso acontece porque, na verdade, não são todos os processos, não são todos. Imagine se todos os containers que chegam no Brasil passassem por essa inspeção. Né? Então, obviamente, foi feito tem critérios aí, mas a gente pode colocar como um sorteio. Tá? É feito um sorteio pelo qual o determinado container vai passar por essa inspeção do MAPA, do Ministério da Agricultura, para verificar se a madeira ali utilizada como embalagem ou não, se ela tem os carimbos, né? Se ela tem as características aí de madeira tratada para evitar esse tipo de problema com infestação ou desequilíbrio ambiental aí para o nosso país ao entrar com madeira não tratada e correndo risco de ter algum tipo de infestação no nosso país. Então, é feito um sorteio. Débora, depende da origem? Não, tá? Não. Eu tenho clientes, inclusive o cliente que tinha dúvida, a mercadoria dele vem da Espanha e mesmo assim passa por esse processo, passa por esse sorteio e assim vai passar, o container dele vai passar por essa inspeção de madeira. Não são todos os processos, por isso que causa estranheza, às vezes um cliente ou outro
ou um processo ou outro, o cliente questiona por quê, né? Porque muitas vezes, no período aí do desembaraço, no decorrer do desembaraço, a inspeção é feita, o cliente nem percebe, né? Não percebe, assim, em termos de impacto de prazo, né? De liberação efetiva, tá? Então, o momento que, por algum motivo, seja por alta demanda, por algum motivo, a inspeção não é feita tão imediato assim, a notificação que foi retida, a madeira retida, né, que coloca no site do terminal, se a gente não consegue um posicionamento sequencial no dia seguinte, 2 dias após a atracação e a entrada do container no terminal, aí o cliente percebe, obviamente, porque o processo de desembaraço, isso não impede o processo de desembaraço, então a gente consegue dar andamento no desembaraço, muitas vezes tem a mercadoria já desembaraçada, até que aconteça aí a inspeção de madeira. E aí, tendo a liberação da madeira, aí sim eu consigo efetivamente fazer o pagamento de armazenagem e fazer a retirada e agendar a retirada desse container do terminal e assim fazer a entrega efetiva no cliente. Então a minha questão aqui, vim trazer para vocês o que é a inspeção de madeira, né? E por que ela ocorre e como ela ocorre. Então ela ocorre dessa forma. Mesmo quando não tem madeira nas embalagens, o container ele é aberto, então é feito um agendamento de posicionamento, né? Então ele vai ser posicionado o container. O fiscal do Ministério da Agricultura vai até lá, no horário que foi agendado, vai ser aberta as portas do container e visual ele vai fazer essa inspeção, tá bom? A inspeção, ela pode ser, ele pode olhar e verificar, mesmo no BL não contendo caixas de madeira, pallets, né, que evidencia que tem madeira naquela embalagem, mesmo assim ele vai abrir, obviamente, e vai fazer a inspeção para garantir que aquele container foi vistoriado e não há nada que impeça a liberação e a entrada daquele material, daquele container no nosso território, ok? Hoje era essa mensagem que eu queria trazer para você, super rápido, mas pode ser que a dúvida do meu cliente seja a sua dúvida também. Seja você como cliente, seja você como despachante ou você que trabalha na área de comércio exterior e o cliente traz esse questionamento e você não sabe com exatidão trazer essa clareza para ele do que significa, tá bom? Hoje era essa mensagem e eu te vejo no próximo vídeo.